Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim Eventos Finais. Estamos aqui hoje no dia 18 de junho de 2002 e 19 de Sivan de 5.782 para falarmos de mais uma porção, mais uma paraxá, uma porção da Bíblia que compreende de Gênesis a Deuteronômio. E hoje vamos falar o que está escrito, vamos conversar sobre o que está escrito em Números capítulo 13, do verso 1 até o capítulo 15, até o verso 41, que é a paraxá Shelach, que quer dizer envie. Essa paraxá diz respeito ao momento em que os israelitas, depois de cruzarem o deserto, chegaram próximo à terra de Canaã, que é o Israel de hoje. Eles mandaram 12 espias, 12 pessoas, 12 príncipes de cada tribo, para espionar, para verificar, investigar o que existia na terra e trazer esse reporte, esse relatório a Moisés e os líderes que ficaram junto com todo o povo, para entender o que acontecia lá, o que existia lá, se era realmente lá a terra, o que ela produzia, se tinha pessoas habitando na terra e tudo mais. Dessas 12 pessoas, existiam duas, Josué e Caleb, que por natureza mantinham seus corações sempre aquecidos, confiantes e com fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, o Eterno, abençoado seja o teu santo nome. E isso foi a diferença entre eles dois e os 10 restantes líderes também das outras tribos, para que fizesse diferenciação entre um relatório e outro relatório. Enquanto que as 10 tribos, os 10 espias, os 10 líderes que foram lá olhar a terra, trouxeram relatórios negativos de que a terra era boa, mas existiam gigantes, uma tribo bem grande e numerosa com a qual Israel viesse a lutar, não teria como alcançar essa terra ou dominar essa terra, que era um ato normal de domínio e possessão de terra naquela época. E os outros dois, Josué e Caleb, viram que, na verdade, era uma terra boa e que os gigantes que ali estavam eram facilmente domináveis, eram facilmente conquistáveis e poderiam sim ter a terra prometida, e que a terra prometida que mana leite e mel era justamente aquela que hoje é o Estado de Israel. Esse leite e mel tem duas variações, tem duas possibilidades, não é? O leite, como sendo leite mesmo, não é? Em função de gado, no caso gado, seu maior volume, a população estava em torno de ovelhas, carneiros e cabras, e o mel não era um mel produzido por algum animal, por algum inseto como a abelha, mas era o mel da tâmara, que era uma fruta muito doce e que ainda existe nos mercados. Você consegue encontrar facilmente, de uma doçura esplêndida. Você parece estar comendo açúcar em forma de fruta, muito, muito deliciosa. O mel vinha dessas tâmaras. É o mesmo mel que diz que João Batista se alimentava. João Batista não se alimentava de mel de abelhas, mas do mel dessas tâmaras. As tâmaras eram o mel que João Batista se alimentava, e é o mel que estava lá nessa terra, e é o mesmo mel que até hoje Israel usa como mel principal, ou como a fruta que marca a sua terra, a sua nação, a tâmara. E ao voltar, esses espias trouxeram esses dois relatórios, um dizendo não, é negativo, não dá, não tem condições, não vamos suportar, não vamos aguentar, e os outros dois disseram não, essa é a terra que mana leite e mel verdadeiramente, porque encontramos tamareiras lá, encontramos todas as condições que Deus disse que
nós encontraríamos, e nós estamos trazendo esse relatório positivo. Em função disso, Deus não permitiu que eles entrassem na Terra Prometida naquele momento. Por quê? Porque o povo não tinha uma só visão. Então, a primeira coisa que eu tiro a respeito disso é que eu preciso ter a visão de Deus para herdar aquilo que Deus me prometeu. A minha terra prometida, o meu pedaço de céu, as promessas que o Senhor me deu, eu preciso tomar como posse a partir do momento que eu tenho a mesma visão, o mesmo olhar. Isso acontece até em empresas. Se as empresas, os líderes não têm a mesma visão, eles não vão muito longe. Vai ter, ou se forem, vai ter com brigas, com ardor, e não é isso que Deus quis para o povo de Israel desde aquele tempo até hoje. Por isso que o povo de Israel, eles estão uníssonos em um só olhar, em um só desejar, em um só querer, em um só propósito. E para isso eles têm a Torá, ou o estudo da Torá, como base para tudo. Como falamos, a Bíblia nunca foi um livro religioso. A Torá nunca foi um livro religioso, e sim um livro jurídico e de ordenamento de um povo. A incredulidade do povo em acreditar em Deus, que eles poderiam sim conquistar a terra, conquistar um espaço, porque eles vinham de um cativeiro, com mente de cativo, em que Deus estava preparando para eles deixarem de ser cativos. E a única forma era eles acreditarem, em Deus, 2, neles mesmos. E a incredulidade do povo fez com que eles caminhassem pelo deserto de forma errante por 40 anos, até que aquela geração deixasse de existir. 40 anos. Foi a geração que saiu do Egito. Eles tombaram, eles morreram no deserto por idade, por consequência de alguma doença, algum animal, qualquer coisa. Mas eles deixaram de existir. Aquela geração, que geração incrédula, que não acreditaram que Deus iria dar a ele a possessão daquela terra. Quando todo o povo foi renovado a uma só visão, então Deus disse: vá e conquiste. Foi aí que houve o momento da morte de Moisés, passando então o cajado para Josué, e Josué atravessou o Jordão, fazendo o povo conquistar a terra que até hoje é deles por direito. A porção ela continua com a condenação à idolatria, porque está escrito nos 10 mandamentos, ou nos 10 preceitos, ou nas 10 ordenações, ou nas 10 promessas, que não terá outros deuses além do Deus Criador dos céus e da terra, o eterno Deus, que abençoado seja o seu nome, que não teria idolatria no meio do povo, e muito menos se prostrassem a essa imagem, ou essas idolatrias, ou esses deuses, como sendo o Deus deles. E isso foi um ponto de severa punição, porque eles, inclusive, enquanto estavam recebendo a Torá no Monte Sinai, eles estavam construindo um bezerro de ouro para adorar esse bezerro de ouro e seguir esse bezerro de ouro, que era imóvel, não falava, não ouvia, não enxergavam, não se locomovia para absolutamente nada, e eles queriam inclusive adorar esse bezerro de ouro. Algo importante quando falamos em teologia, no quesito adoração, no quesito adoração, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Aqueles que têm por idolatria as riquezas, eles vivem e se tornam as próprias riquezas dele, de maneira que o egoísmo, o egocentrismo, a perversidade gira tudo em função disso. A sua natureza se tornou algo imóvel. Por mais que brilhe como ouro, não tem locomoção e não vai longe. A mesma coisa a idolatria. Se eles adoravam ídolos de pau, de pedra, de bronze, de ouro, como era o caso do bezerro,
que não via, não andava, não enxergava e não falava, eles iriam se tornar da mesma forma, porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. E Deus, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, o Eterno, abençoado seja teu santo nome, queria é que eles se tornassem como o próprio Deus, no sentido figurado da palavra, porque Deus, quando criou o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que venha o homem reinar sobre toda a terra. Por que o homem não reina como Deus queria que o homem reinasse? O homem era para reinar sobre os animais, sobre os peixes, sobre as árvores, sobre toda a questão mineral, e tudo isso foi de certa forma deturpado, porque o homem, para ter essas coisas, ele precisa agir ou atuar com métodos cada vez mais perversos e malignos para a obtenção das suas riquezas e dos seus domínios. Precisamos colocar animais selvagens em jaulas, precisamos uma pesca predatória para poder ter alimentos na mesa, precisamos de agrotóxicos para poder ter alimento, folhas, verduras, legumes, hortaliças na nossa mesa. Ou seja, não era isso que Deus queria, não era isso de forma nenhuma. Todas essas coisas nós teríamos domínio natural e espontaneamente elas seriam produzidas por elas mesmas, segundo as suas espécies, para que nós pudéssemos nos alimentar. Quando o povo começou a adorar um bezerro de ouro e seguiu esse bezerro de ouro, então Deus deu a sorte desse povo àquilo que eles adoravam. E nesse momento Deus estava condenando mais uma vez a idolatria. Qual idolatria? De não acreditar em Deus, e é mesmo que iriam vencer os gigantes e os povos daquela terra, quando na verdade não era. Uma outra coisa que fala já na continuidade dessa paraxá é o terceiro parágrafo da Shema. Lembre-se da Shema que nós falamos nos vídeos anteriores, que a Shema é a principal e mais importante oração de Israel. A principal e a mais importante oração de Israel, porque ali é o conhecimento e entronizar do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo como único e suficiente Deus. Porque a Shema diz assim: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Essa é a primeira parte da Shema. E o que é que quer dizer essa frase? Shema Israel, ou seja, ouve Israel. Adonai Elohim, o Senhor é um. Adonai Echad, o Senhor é único, não há outro Deus. Essa oração é a mais preciosa, porque todo dia, ao amanhecer e ao anoitecer, ou seja, quando os judeus se levantam, ou todos aqueles que acreditam na palavra de Deus se levantam e declara o Shema, ou seja, essa oração pode ser feita assim em português, e ao anoitecer, quando vai dormir, declarar a mesma coisa, que o Senhor nosso Deus é um. Ouve Israel, ouve Marcos, ouve Brasil, ouve mundo, ouve países, ouve nação. O Senhor é um, o Senhor é único. O Senhor é um fala de unicidade, onde todas as coisas criadas convergem para Deus. E o Senhor é único, está dizendo que não existe um outro. Não existe um outro. Esse é o segundo ponto da continuação da paraxá. Outro ponto da continuação da paraxá diz respeito ao Tzitzit. E o que é Tzitzit? E o que é o Tzitzit? Eu tenho aqui em minhas mãos dois Tzitzits que são diferentes um do outro, mas que no fundo têm o mesmo propósito. Um é o Talit, né? O Talit Gadol, que é aquele manto que os judeus usam para cobrir a cabeça e então orar. E o outro é uma camisa. Essas duas indumentárias, uma camisa que usa por debaixo da roupa. Essas duas indumentárias, elas querem dizer uma só coisa: o Senhor Deus é o nosso Deus. Quando eles cobrem a cabeça com
o Talit Gadol, que é esse maior para orações, é utilizado especificamente para orações. Ele está dizendo que existe alguém acima dele que rege todas as coisas. E o outro é o Talit Katan. O Talit Katan é um talit menor, ou seja, é como se fosse uma blusa que eu coloco por debaixo dessa blusa para me lembrar, fazer referência que existe um Deus e eu estou envolvido com Deus e com as suas ordenanças e leis. Os dois eu posso usar mesmo não sendo judeu, para minhas orações e para, no caso do Talit Katan, para andar no meu dia a dia, no meu trabalho, na rua, ou no shopping, ou em qualquer lugar. A questão do Talit Katan é que eu tenho que ter cuidado para não usar em lugares imundos ou lugares que eu, de alguma forma, venha a sujá-los. Por exemplo, um banheiro, um sanitário que eu entrar, eu tenho que ter o maior cuidado, porque isso aqui é algo precioso, é algo separado. Separado quer dizer santo, não santo de auréola, mas santo, porque é separado para me lembrar de Deus. Em ambos os talits, nós temos na ponta dos talits, que é o que está falando assim, essa paraxá dessa semana, essa porção dessa semana, esse cordão com 8 cordinhas, 4, 4. Toda palavra, toda letra judaica, ela está associada a um número. Se eu pego o nome talit e transformo isso em números, isso quer dizer que o talit, o nome talit, esse pano, ele tem uma numeração. Quando eu somo as letras do talit, eu tenho o número 600. 600. Isso vale para os dois. Aí eu tenho aqui o tzitzit, que é esse barbante que era colocado na orla das vestimentas, no caso das vestimentas. Por esse motivo, nós vemos lá em Jesus, quando a mulher com fluxo de sangue disse que ela segurou na orla de Jesus. O que é que isso quer dizer? Que Jesus também usava. Por quê? Porque ele era judeu e cumpria todas as ordenanças judeus, inclusive aos sábados estava na sinagoga pregando. Não somente ele, mas também o apóstolo Paulo. Eles usavam, e isso aqui é que era a orla. Então eu tenho no talit, somando as letras, o número 600. E aqui eu tenho nesse barbante, nesse tzitzit, eu tenho 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nós, com 8 tiras, com 8 barbantes, 8, 5, 13. 13 com 600, 613. Isso aqui representa a Torá. Por quê? Na Torá nós temos 613 leis. Dessas 613 leis, nós temos 248 positivas e 365 negativas. 248 leis que diz o que eu posso fazer e 365 leis dizendo o que eu não posso fazer. Ou seja, 248 leis dizendo, ok, vocês estão dentro dos preceitos do Senhor, e 356 leis dizendo vocês não estão dentro dos preceitos do Senhor. Isso quer dizer que vocês estão em pecado. O que é que isso significa? Lembre-se do que Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu preceito negativo que vocês devem observar, basta a cada dia cuidar de não praticar um desses 365 preceitos. Ou seja, nós temos um preceito na Torá, leis negativas que nós não podemos fazer para cada dia do ano. E temos 248 leis positivas de todas que devemos fazer. O que é que isso quer dizer? 248 leis positivas, isso tem relação com os ossos do nosso corpo e com os vasos e músculos que nós temos. O que o judeu, o que Deus pediu que o homem fizesse era que
através do talit, ele entendesse que todo o nosso corpo está envolvido com os 613 ou com as 613 mitzvot, ou seja, leis e mandamentos. O que é que Deus quis dizer? Que todo o nosso corpo está envolvido com a Torá. Por isso que é tão importante nós estudarmos a Torá semanal, estudarmos as parashot, que quer dizer parashá em plural, que quer dizer porções, parashot, porções, parashá singular. Nós temos que estudar todos os dias uma porção, como aquele maná no deserto que caía do céu todos os dias, só não caía no sábado, mas na sexta-feira eram 2 porções. O que quer dizer que na sexta-feira nós podemos ler, estudar 2 porções da Torá e no sábado buscar o Senhor em adoração. Não ficar em casa orando, não ficar em casa lendo a Bíblia. Nós podemos inclusive sair de nossa casa para fazer o bem a alguém, sair de nossa casa para abençoar alguém. Nós podemos sair de nossa casa para ajudar aquele que necessita. Nós podemos sair de nossa casa para estar com a nossa família em um momento de intimidade e lazer. Então, são coisas voltadas para o nosso interior que devemos fazer nesse dia e não para o nosso próprio trabalho, para o nosso próprio enriquecimento ou para o nosso próprio egoísmo. Não. Devemos fazer no sábado aquilo que agrada ao Senhor, porque Ele diz: 6 dias vocês farão tudo o que quiser, mas o 7º dia é santo ao Senhor. Temos que no 7º dia nos lembrar de santificar o Senhor com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa visão, com o nosso vislumbre da grandeza do Eterno. Deus abençoe. Essa foi a parashá dessa semana, Shelach, que quer dizer envie, ou seja, envie seus olhos, conduza seus olhos para aquilo que o Senhor quer para você e será feliz e conquistará a terra prometida ou aquilo que Deus te prometeu. Shabbat Shalom, até sábado que vem.